Ninguém se importa. Não com o quanto você sofreu. Não com o quanto foi difícil. Não com o quanto você tentou. Não com os obstáculos que você enfrentou, com as circunstâncias que conspiraram contra você, com o quanto a sua jornada foi mais dura do que a de outras pessoas. Ninguém se importa. Essa frase vai doer para algumas pessoas. Vai parecer cruel, vai parecer fria, vai parecer o tipo de coisa que uma pessoa insensível diz para minimizar o sofrimento real de quem está lutando. E se você está ouvindo isso e sentindo uma resistência visceral, uma vontade de argumentar, de listar as razões pelas quais o seu caso é diferente, pelas quais a sua dor merece reconhecimento, eu entendo esse impulso. Mas o que eu vou te pedir é que fique com essa frase por um momento antes de rejeitá-la, porque o que ela carrega não é crueldade. É a verdade mais libertadora que você vai ouvir hoje. David Goggins passou anos esperando que alguém se importasse, esperando que o mundo reconhecesse o quanto tinha sido difícil, esperando que as circunstâncias da sua infância, a pobreza real, a violência real, a ausência real de estrutura e oportunidade, esperando que tudo isso fosse reconhecido, validado, levado em conta pela vida que ele estava tentando construir. O mundo não reconheceu. A vida não levou em conta. As circunstâncias não foram consideradas atenuantes por nenhuma das provas que Goggins tinha pela frente. E foi no momento em que ele parou de esperar esse reconhecimento, no momento em que ele aceitou completamente e sem amargura que ninguém se importava com o quanto tinha sido difícil, que tudo mudou. Porque ninguém se importar não é uma tragédia, é uma liberação. É a remoção do peso de esperar que o mundo valide o seu sofrimento antes de você poder avançar. É a descoberta de que você não precisa de permissão, de reconhecimento, de validação de ninguém para construir exatamente o que você decidiu construir. Esse vídeo é sobre essa liberação, sobre o que acontece quando você para de esperar que alguém se importe e começa a trabalhar mais, não para provar nada para ninguém, mas porque é o único movimento que leva a algum lugar que vale a pena chegar. Fica até o final. Porque o que está no centro e no fim desse vídeo é o que separa as pessoas que vivem esperando o reconhecimento das pessoas que constroem enquanto o mundo está distraído com outra coisa. Antes de continuar, eu preciso que você seja completamente honesto consigo mesmo agora. Pensa numa área da sua vida onde você está esperando, conscientemente ou não, que alguém reconheça o quanto foi difícil antes de você poder avançar. Que alguém valide o esforço antes de ele ser recompensado. Que o mundo leve em conta as suas circunstâncias antes de te exigir resultado. Guarda isso. Escreve nos comentários agora. Eu paro de esperar que alguém se importe e começo a trabalhar mais. David Goggins cresceu num ambiente que produzia expectativas específicas sobre como o mundo funciona. Quando você sofre muito, quando as circunstâncias são genuinamente difíceis, quando a injustiça é real e documentada, você desenvolve uma crença, compreensível e humana, de que o mundo vai eventualmente compensar, que o esforço extra que você precisou colocar para chegar ao mesmo ponto que outros chegaram com menos vai ser reconhecido, que a dificuldade vai ser levada em conta. Essa crença é uma das mais perigosas que existe. Não porque seja errada moralmente, em termos de justiça, você tem razão. Em termos de como o mundo realmente funciona, você está completamente equivocado. O mundo não tem um sistema de compensação para sofrimento passado. Não existe um mecanismo pelo qual a dificuldade da sua jornada é somada e convertida em vantagem futura. A linha de chegada não se move para mais perto de você porque o caminho até ela foi mais difícil do que para outros. A prova não fica mais fácil porque você treinou em condições piores. Você ainda tem que cruzar a mesma linha de chegada. Você ainda tem que completar a mesma prova. Com o mesmo corpo, no mesmo tempo, sob as mesmas condições, independente de quanto foi mais difícil chegar até aqui. Goggins entendeu isso quando entrou no treinamento dos Navy SEALs.
Ninguém na seleção se importava com a sua história. Ninguém ia reduzir a exigência porque a sua infância havia sido mais difícil. Ninguém ia dar crédito extra pela distância percorrida até aquele ponto. A seleção exigia o mesmo de todos e quem não entregava saía. Independente da história, independente das circunstâncias, independente de quanto havia sido difícil chegar até ali. E foi nesse ambiente de indiferença total ao passado que Goggins encontrou algo que nunca havia encontrado antes. Igualdade real. Não a igualdade de condições. As condições nunca são iguais. Mas a igualdade de exigência. A mesma linha para todos. O mesmo padrão para todos. E a liberdade absoluta que vem de saber que o único fator relevante é o que você entrega agora, não o que você sofreu antes. Essa é a primeira verdade que liberta. Ninguém se importar com a sua história significa que a sua história não te define. Significa que o que você fez até aqui não determina o que você pode fazer a partir de agora. Significa que você não está preso pelo passado, porque o presente não o reconhece. Escreve nos comentários: meu passado não me define porque o presente só se importa com o que eu entrego agora. A segunda verdade é mais incômoda ainda, e é por isso mais importante. Goggins a pronuncia com uma brutalidade que inicialmente parece falta de empatia, mas que, quando você entende o que está por trás dela, revela o oposto. Ele diz: a sua dor não é especial. Não no sentido de que não é real. Não no sentido de que não importa. No sentido de que todo ser humano carrega dor. Todo ser humano enfrenta obstáculos. Todo ser humano tem razões legítimas, circunstâncias reais e histórias genuínas que justificariam parar, recuar, desistir. Você não é o único com uma história difícil. Você não é o único que sofreu. Você não é o único que chegou até aqui carregando o peso que outros não carregam. E isso não diminui a sua dor, mas contextualiza a expectativa de que ela te dispensa de trabalhar. Goggins olha para a própria história, infância marcada por terror e humilhação, pobreza real, ausência de estrutura, sobrepeso severo, baixa autoestima profundamente instalada, e não a usa como razão para exigir que o mundo faça concessões. Ele a usa como combustível, como prova de que se foi possível sobreviver a isso, é possível construir qualquer coisa a partir daqui. A diferença entre usar a dor como desculpa e usá-la como combustível não está na intensidade da dor, está na pergunta que você faz sobre ela. Se a pergunta é por que isso aconteceu comigo, a dor vira âncora, ela te mantém preso no ponto onde aconteceu, esperando uma explicação ou uma compensação que nunca vai chegar. Se a pergunta é o que eu faço com isso agora, a dor vira propulsão. Ela te empurra para frente, alimentada pela determinação de não deixar que o que aconteceu seja o capítulo final. Goggins escolheu a segunda pergunta. Não de uma vez, não facilmente, não sem recaídas. Mas escolheu. E cada vez que escolheu, a dor perdeu um pouco do poder de âncora e ganhou um pouco mais de poder de combustível. A terceira verdade é a que Goggins considera o núcleo de tudo, e é a que vai ficar com você mais tempo depois que esse vídeo terminar. Ele a chama de o presente não negocia com o passado. Cada manhã que você acorda, o presente te apresenta uma conta. A conta não leva em consideração o que você sofreu ontem, no ano passado, na infância. Não leva em consideração o quanto foi difícil. Não tem um campo para circunstâncias atenuantes. A conta é simples, é direta e é a mesma para todo mundo. O que você vai entregar hoje? E você paga essa conta ou não paga? Avança ou não avança? Trabalha mais ou espera que alguém se importe o suficiente para trabalhar por você? Goggins paga a conta todos os dias. Às 3 da manhã, quando o alarme toca e o corpo pede mais sono, a conta já está esperando. Sem negociação, sem consideração pela noite anterior, pela semana anterior, pelo esforço acumulado de anos. O presente não sabe de nada disso. O presente só sabe o que você entrega agora. E aqui está o que Goggins descobriu sobre pagar essa conta consistentemente, todos os dias,
sem esperar reconhecimento, sem esperar que alguém se importe. Com o tempo, você para de precisar que alguém se importe, porque você mesmo passa a se importar de uma forma diferente, mais profunda e mais sustentável do que qualquer validação externa poderia produzir. Você começa a se importar com a versão de você que aparece todos os dias, com a consistência que você está construindo, com a prova acumulada de que você é o tipo de pessoa que paga a conta independente de como está se sentindo, independente de ter reconhecimento, independente de alguém estar olhando. E essa prova, esse arquivo interno de dias pagos, de contas honradas, de trabalho feito no silêncio e na ausência de aplauso, se torna a base de uma autoconfiança que nenhuma validação externa consegue construir, porque veio de dentro, porque foi construída por você, para você, sem depender de mais ninguém. Se você quer construir essa base de forma estruturada e permanente, o link está nos comentários fixados. O e-book O Poder de Dominar Sua Própria Mente vai exatamente para esse território, como construir a autoconfiança interna que não depende de reconhecimento externo, como transformar o trabalho silencioso em identidade sólida. O link está fixado agora. A quarta verdade é a que mais pessoas precisam ouvir e que menos pessoas estão dispostas a aceitar. Goggins a pronuncia sem rodeios. Esperar que alguém se importe é a forma mais sofisticada de terceirizar a responsabilidade pela sua própria vida. Quando você espera reconhecimento antes de avançar, você está dizendo, conscientemente ou não, que o seu progresso depende de algo que está fora do seu controle. Que você não pode dar o próximo passo sem que alguém valide o passo anterior. E a sua vida está em espera aguardando uma resposta externa que pode nunca chegar. E enquanto você espera, o trabalho não está sendo feito, o progresso não está acontecendo. A versão de você que poderia existir não está sendo construída. E o tempo, o único recurso verdadeiramente não renovável que você tem, está passando. Goggins viu pessoas talentosíssimas desperdiçarem potencial enorme, esperando que o mundo reconhecesse esse potencial antes de elas o desenvolverem. Viu pessoas com histórias inspiradoras ficarem presas nessas histórias, usando o passado difícil como credencial para não ter que construir o presente. Viu a espera por validação se tornar uma prisão mais eficiente do que qualquer circunstância externa poderia ser. E a ironia cruel disso tudo, a ironia que Goggins aponta com uma precisão que dói, é que o reconhecimento que você está esperando para começar só aparece depois que você começa. O mundo não reconhece potencial. O mundo reconhece resultado. E resultado só existe depois do trabalho. E o trabalho só começa quando você para de esperar que alguém se importe e decide fazer de qualquer jeito. Essa é a sequência que ninguém te conta porque inverte a ordem que todos querem acreditar. Todos querem acreditar que o reconhecimento vem primeiro, que o mundo vai ver o seu potencial, vai validar o seu esforço, vai encorajar o seu avanço e aí você trabalha com mais confiança, mais energia, mais certeza de que vale a pena. Não funciona assim. O reconhecimento vem depois, sempre depois. E o trabalho que antecede o reconhecimento, o trabalho feito sem audiência, sem aplauso, sem saber se vai funcionar, sem garantia de que alguém vai se importar. Esse é o trabalho que define quem você se torna. Escreve nos comentários. Eu trabalho antes do reconhecimento porque o reconhecimento vem depois do trabalho, nunca antes. A quinta verdade é a que fecha tudo e é a mais simples de todas, o que a torna ao mesmo tempo a mais fácil de entender e a mais difícil de praticar. Goggins diz, trabalhe mais. Não trabalhe diferente. Não trabalhe de forma mais inteligente. Não otimize, não sistematize, não estrategize antes de ter feito o trabalho básico que precisa ser feito. Trabalhe mais. Mais do que você acha que é necessário. Mais do que você acha que é possível. Mais do que qualquer pessoa ao seu redor acha razoável. Não porque sofrimento é virtude. Não porque quantidade de trabalho
é o único fator que importa, mas porque a maioria das pessoas está operando muito abaixo da capacidade real, usando como teto o que na verdade é o piso. E a única forma de descobrir onde fica o teto real é empurrar até lá. Goggins descobriu o teto real repetidamente e descobriu que toda vez que achava que havia chegado nele, havia mais além. Mais resistência disponível, mais capacidade não utilizada, mais espaço entre o que ele achava ser o limite e o que o limite realmente era. E essa descoberta, essa expansão progressiva do que é possível, só acontece através do trabalho. Não através da espera, não através do reconhecimento, não através de alguém se importar o suficiente para validar o processo. Através do trabalho, mais trabalho, consistente, silencioso, sem aplauso, sem garantia, sem ninguém se importando, até que o resultado apareça e o reconhecimento que nunca importou de verdade apareça junto, como consequência natural de uma construção real. Ninguém se importa com o quanto foi difícil. E isso é exatamente o que você precisava ouvir, porque significa que você é livre. Livre do peso de esperar validação. Livre da prisão de precisar que alguém reconheça a sua dor antes de você poder avançar. Livre para trabalhar agora, hoje com o que tem, onde está, sem pedir licença, sem esperar permissão, sem precisar que o mundo se curve à sua história antes de você escrever o próximo capítulo. Goggins encerra um dos seus discursos mais conhecidos com uma frase que carrega tudo o que vimos hoje numa única linha. Ele diz: "O mundo não vai parar para te aplaudir no meio do processo. O aplauso vem no final, se você chegar lá. E a única forma de chegar lá é trabalhar quando ninguém está aplaudindo, quando ninguém está olhando, quando ninguém se importa. Trabalhe mais. Sempre mais. Sem esperar que alguém se importe. Porque no final, a única pessoa que precisa se importar com o seu processo é você. E você já se importa. Eu sei que você se importa, porque você está aqui, ouvindo isso, buscando o próximo nível, quando poderia estar fazendo outra coisa. Isso é suficiente. Agora vai trabalhar. Se esse vídeo tocou em algo real dentro de você, compartilha com alguém que você sabe que está esperando reconhecimento para começar. Porque às vezes a única coisa que uma pessoa precisa é ouvir a verdade sem filtro para finalmente parar de esperar e começar a construir. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um novo capítulo dessa jornada. E nos comentários, me conta em qual área da sua vida você vai parar de esperar que alguém se importe e vai trabalhar mais a partir de hoje. Escreve aqui. Ninguém se importa e eu trabalho mais, sem desculpas, sem espera, sem parar. Nos vemos no próximo vídeo.